A proposta veio à tona no Fórum Social Mundial e vem sendo forjada pelo governo junto com um pacote de mudanças trabalhistas. A ideia é obrigar as grandes e médias empresas a distribuir 5% dos lucros aos empregados. Há tempos, a participação nos lucros faz parte da agenda das sociais-democracias no mundo. Já está prevista na Constituição brasileira e é aplicada por um número significativo de empresas no país. A grande novidade da proposta é o caráter obrigatório e a fixação do percentual mínimo de 5% dos lucros. O risco é de mais uma elevação dos encargos trabalhistas, que estão entre os maiores entraves para o crescimento do emprego e dos salários. Quais os efeitos de uma medida como essa para a economia? É um passo na modernização das coisas. O difícil não é aceitar ideias novas, mas abandonar as antigas. Fecha aspas. Para analisar as propostas deste novo estudo estão aqui nos nossos estúdios Ana Amélia Camargos, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, também professora da PUC de São Paulo, e o presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Luiz Cláudio Marcolino. Sejam bem-vindos. Ana Amélia, eu queria que você resumisse o que você achou desse estudo do governo. Então, a minha posição é que não vejo a mínima necessidade de se pensar na promulgação de uma nova lei, considerando que nós já temos uma lei de participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. É uma lei que advém do direito constitucional do trabalhador, uma lei adequada, uma lei eficaz e principalmente uma lei que exige a negociação entre empregado e empregador. E é isso que o Constituinte de 88 quis trazer para o direito do trabalho, a partir de 88, que é exatamente a negociação entre o empregado e o empregador. Claro, através de sindicatos autênticos e fortes, e aí sim é o problema. Então, não vejo necessidade de uma nova lei, considerando... Exatamente. Luiz Cláudio. Então, para mim, acho que é muito importante essa legislação onde garante o mínimo a ser distribuído para os trabalhadores. Por que é importante? Nós conseguimos, nos últimos anos, as centrais sindicais, estabelecer um valor mínimo de salário mínimo com uma correção permanente. Quando você pensa na participação dos lucros e resultado, hoje é legal, tem uma lei que determina que as empresas teriam que estar negociando com os sindicatos para garantir uma distribuição de PLR aos seus trabalhadores, mas na prática, boa parte das empresas brasileiras hoje não tem negociação, e boa parte dos trabalhadores hoje no país não recebe participação nos lucros e resultado. Quando você determina um mínimo de 5% a ser distribuído para os trabalhadores, é um espaço onde os trabalhadores vão ter esse direito e a partir daí você pode negociar para ampliar esse direito. Ana Amélia, por que você acha isso negativo? Eu acho negativo, primeiro que eu ouso discordar do Luiz Cláudio, porque eu advogo para diversas empresas, diversos setores, e cada vez mais a lei do PLR tem sido implementada. Hoje mesmo eu passei a tarde discutindo isso com uma empresa pequena, e os empresários, eles entenderam o espírito dessa lei, onde, de comum acordo, com esforço mútuo, eles podem dividir o lucro ou o resultado com os trabalhadores. Então eu acho que é uma lei eficaz que já existe e cada vez mais, Luiz Cláudio, está sendo implementada no Brasil. O número de empresas que procuram os advogados e os sindicatos para implementar a participação nos resultados é cada vez maior. Então eu acho que já é obrigatória. Sendo obrigatória, você já tem um mínimo, porque você tem que sentar para negociar. E eu acho que toda vez que o governo impõe uma legislação, ele está alimentando a inércia do movimento sindical. Por isso o movimento sindical se acomoda e não briga por uma liberdade sindical. E essa liberdade sindical que melhoraria a condição do trabalhador no Brasil. Então, mas, hoje nós, vamos pegar o caso dos bancários, nós já temos uma participação nos lucros e resultados desde 1995. Tem duas distribuições. Hoje já é garantido por convenção coletiva, vale para 450 mil bancários no Brasil, do Rio Grande do Sul até o Acre. Vocês são um sindicato muito forte. Então, mas foi um processo de... E as empresas também são muito lucrativas. Então, foi um processo que foi assim, tem a lei, mas nós iniciamos um processo de negociação que garantiu o mínimo. O que foi estabelecido como mínimo? Que o banco tem que pagar de 5% a 15% do lucro para pagar uma parcela básica de PLR, que hoje é 90% do salário, mais R$ 1.024.
Se o banco gastar menos do que 5% para pagar essa regra básica, ele tem que elevar essa distribuição até chegar a 2,2 salários. E nós conquistamos a campanha salarial de 2009, que os bancos distribuam mais 2% do lucro líquido distribuído de forma linear para todos os trabalhadores com teto de 2.100. O que é importante nesse processo? Quando iniciou a lei, nós conseguimos estabelecer um processo de negociação que garantia o mínimo. E a partir do mínimo nós fomos evoluindo ao longo desses últimos 14 anos para ter uma boa PLR hoje para os trabalhadores bancários. E vocês demoraram aí o quê? Uns 12 anos, né? Isso. Para passar o quê? Dos 3% dos lucros até chegar hoje mais de 5%? Não, nós já iniciamos a negociação garantindo que a distribuição era de 5% a 15%. Então a lei está começando agora a falar em 5%. Nós já temos uma distribuição, né, do máximo hoje 15%, mais 2%, o banco pode distribuir até 17% do seu lucro para os trabalhadores. Agora, por que é importante? Isso acontece hoje acontece até 17%. Hoje acontece até 17% se ele pagar o teto na regra básica, mais 2% linear. Agora, por que é importante e dá para fazer essa distribuição? Pega as empresas de capital aberto hoje no Brasil. Todas elas, né, já pagam para o acionista no mínimo 25% do lucro. Agora, quem é que produz o lucro da empresa? Né, o acionista entra com capital, mas quem entra com trabalho são os trabalhadores. Então é possível, né, garantir um mínimo, que a partir desse mínimo você pode estabelecendo uma distribuição maior de PLR, como aconteceu com os bancários. Começamos com 72% do salário, né, mais um valor de R$200. E hoje nós já estamos. Isso foi que ano? Isso em 95. Assim que saiu a medida provisória. Ana Amélia, esse caso dos bancários, a gente pode dizer que é uma realidade no Brasil ou é só dos sindicatos fortes como bancários de São Paulo e Osasco que são, especialmente, estão no coração da economia do país? Sem dúvida nenhuma, Luiz Cláudio representa um dos sindicatos mais fortes do Brasil, legítimo e atuante. Existem outros, mas infelizmente é um número pequeno. Por que isso? Devido à nossa estrutura sindical. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que o que o Luiz Cláudio contou é exatamente advindo de uma negociação entre um sindicato legítimo, um sindicato forte e os empregadores. E é isso que eu estou colocando. A lei que existe, ela incentiva e estimula essa negociação dos trabalhadores através do sindicato, com o representante do sindicato e os empregadores. Então, o que eu coloco é isso. Você não precisa de uma lei autoritária que já estipule um mínimo. Você já tem uma obrigatoriedade de aplicar o PLR e através de uma negociação coletiva. É dessa maneira, que foi o que o Luiz Cláudio contou, que você chega aos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas. Então, o que o Luiz Cláudio contou foi exatamente através de negociação coletiva se conseguiu esse sucesso. Se já tem uma opção, para quem não está familiarizado, participação dos lucros. Participação